Eu nasci e cresci nessa cidade. E agora tô me formando. Tô me formando no ensino superior e eu não faço a mínima ideia de como será meu futuro. Acho que. Acho que ninguém sabe. Mas antes eu tinha pelo menos uma ideia. Agora, nesse processo aí de desmonte de tudo que tá ao meu redor, eu não sei. Não sei mesmo. Campina Grande está localizada no agreste do estado da Paraíba e possui localização privilegiada na Serra da Borborema. A cidade é referência em diversos setores. Nos anos 40, se tornou grande exportadora de algodão e pouco tempo depois iniciou seu processo de modernização até se tornar o que é hoje: cidade do comércio, capital do trabalho, polo industrial, cidade do maior São João do mundo, cidade tecnológica, lugar de constante desenvolvimento e cidade universitária. Mas como Campina Grande, com aproximadamente 500 mil habitantes, consegue dar conta de todos esses títulos? O que se sabe é que figuras conhecidas como Irineu Joffre e Eupídio de Almeida, que escreveu o livro A História de Campina Grande, afirmavam que a cidade estava predestinada à grandeza. Por isso, bastou um privilégio geográfico e um projeto de modernização inspirado em grandes metrópoles para forjar a memória local. Existem o campo Eupídio de Almeida, tem a rua Irineu Joffre, né? Esses caras estão marcados na cartografia campinense até hoje, né? A gente costuma chamar esse pessoal de memorialistas, né? Porque são, por assim dizer, as primeiras versões de historiadores campinenses que a gente vai ter. Só que eles não eram historiadores de formação e de profissão, nunca tinham ido, por exemplo, para uma universidade estudar de fato história, mas eles tinham um interesse pela história campinense, uma paixão pela história campinense, e aí eles escreviam com suas paixões, suas veleidades, suas opiniões e seus gostos que eles tinham pela cidade, e tudo aquilo acabava ficando imbuído na escrita. E como esses caras foram os pioneiros, porque a história só vai chegar aqui em Campina de forma mais profissional ali da década de 70 para 80. Antes disso, a gente não tinha aqui cursos de história. Só quem escrevia história era esse pessoal. Eram esses memorialistas, como a gente chama. Eles acabavam escrevendo do lugar de fala deles como pessoas da elite campinense e deixavam ali transparecendo boa parte das aspirações que esses setores tinham aqui na cidade. Esse sentimento cosmopolita que Campina Grande tem, né? Essa vontade, esse anseio de ser Nova York, não é? Que Campina Grande tem, essa característica de entreposto, não é? De eixo, não é? De Carrefour, de cruzamento, do Nordeste, cidade que recebia afluxos de todas as regiões, né? Cidade da feira, a cidade, não é, do mercado, a cidade do negócio, a cidade onde tudo se troca, tudo se vende, tudo tem valor e nada tem valor, quer dizer, já símbolo da modernidade, essa efervescência, essa volatilidade, essa capacidade de tudo ser e tudo não ser ao mesmo tempo, típico do cosmopolitismo que Campina Grande tem. Como isso também vai corroborar para a criação de uma cidade evoluída, porque Campina também passa por processos semelhantes a cidades como Rio de Janeiro, que se inspirava em cidades grandes como Paris.
em suas reformas urbanas, com fachadas bonitas, modelos arquitetônicos super descolados da época, como era o Art Deco, justamente para, mais uma vez, reiterar que a cidade de Campina Grande ela era uma cidade à frente do seu tempo, ou que, na pior das hipóteses, ela estava na vanguarda junto com as grandes cidades do mundo. Campina Grande absorveu isso, não soube trabalhar o antigo e o futuro, então passou-se a destruir sua história, sua identidade, e isso é muito ruim para uma cidade, né? A cidade que não conserva sua história, qualquer estrangeiro chega e assume a identidade daquela cidade. Durante muitos anos, eles foram o ponto de encontro da sociedade campinense. Os cinemas encantaram gerações, mas 2 prédios onde funcionavam as salas de projeções estão abandonados. Passeando por Campina Grande, a gente tem a impressão de que a cidade está disposta a abrir mão de qualquer coisa em prol da modernidade. Mesmo que a modernidade não seja o que a cidade precisa no momento. E quando o básico deixa de ser disponibilizado para a população em prol do moderno, é perigoso, porque a gente embarca nessa ideia de autopromoção à medida que nos falta cuidado, à medida que nos falta um olhar mais apurado para os setores que a própria cidade abraçou. Em Campina Grande, a manifestação aconteceu de forma pacífica. Centenas de pessoas vestiram verde e amarelo e vieram às ruas do centro da cidade protestar a favor do impeachment da presidenta da República, Dilma Rousseff, do PT. O ato público foi organizado pelo movimento Brasil Livre PB, além do movimento de direita Brasil. A organização distribuiu bonecos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido com roupas de presidiário, em alusão às últimas investigações da Operação Lava Jato. Com gritos de guerra e estampado nas camisas, alguns manifestantes defendem que o deputado Jair Bolsonaro, do PP, conhecido por declarações polêmicas, inclusive em relação à homossexualidade, ocupe o cargo da presidência da República. A gente vai ver um pouco também, a gente percebe durante o século XX Campina Grande avolumando-se e crescendo em números de indústrias, de fábricas, de postos de trabalho urbano, né? Porque até a década de 60 o Brasil ele era majoritariamente rural. Era de se esperar que uma cidade como Campina Grande, que fica no interior do estado, fosse ser apenas mais uma cidade ruralizada, uma cidade de porte ali pequeno, que não tivesse muitas projeções industriais, fabris, com operários e coisa do tipo. Só que a Campina Grande acaba indo um pouco na contramão disso. Campina Grande acaba desenvolvendo aqui um polo industrial, que, diga-se de passagem, acaba sendo maior do que o de João Pessoa, que é a capital, o que é algo de fato curioso. Aqui na Paraíba teve essa peculiaridade que a FIEP, em 49, ela foi fundada não na capital, mas em Campina Grande, né? No interior do estado. E aí a gente vai ver isso daí como um reflexo da industrialização. Se em João Pessoa a gente tinha em torno de 93 fábricas ativas, nesse período em que a FIEP está para ser fundada, né? Quando a gente vem para Campina, a gente encontra 111 fábricas. Isso vai chamar a atenção também de outros moradores de cidades vizinhas de Campina Grande, ou até cidades mais distantes aqui da Paraíba, que vão comprar também esse discurso de uma Campina Grande como sendo a cidade do trabalho, do desenvolvimento, né?
Minha primeira experiência profissional com carteira assinada foi numa fábrica em Campina Grande. Eu fui encaminhado para o setor administrativo como jovem aprendiz e tinha que colher assinaturas e levar papéis por toda a fábrica. E eu observava muito e também conversava muito com os meus colegas. Depois de um tempo, eu estudando, descobri que Campina Grande é uma cidade com um alto índice de pessoas com 18 anos ou mais que têm apenas o ensino fundamental completo e estão empregadas. E essa percentagem é maior que a nacional. E lembro também de parar e ver um cartaz divulgando vagas na fábrica, e o requisito mínimo de escolaridade era justamente o ensino fundamental completo. E daí eu entendi o contexto de Campina Grande como um polo industrial, mas percebi que o tempo de permanência desses trabalhadores na fábrica era muito grande. Alguns trabalhavam na produção há décadas, conseguiam seu primeiro emprego e literalmente envelheciam na fábrica. E hoje muito se fala sobre indústria 4.0, que além da automatização dos sistemas, traz uma ideia de que o trabalhador precisa se adequar. E para se adequar ele tem que buscar conhecimento, desenvolver inteligência emocional, ser flexível. E é um caminho muito perigoso que só reforça a exploração e essa ideia torta de meritocracia, que por sinal é muito presente na cidade. E a ideia também de que o pobre ele é responsável por sua pobreza. E é como quando a gente começa a ver ruir essa retórica de Campina Grande como sendo a cidade quase que invicta, né? Parece que Campina nunca tinha passado por derrotas, mas a gente, como já está vendo, Campina tem seus altos e baixos, né? No seu período histórico, nessa sua linha temporal, por assim dizer. Teve essa questão do algodão, que impactou bastante a economia local, e a gente vai ver também na indústria uma grande crise. A gente vai ver o quê? Campina Grande vendendo essa imagem de capital do trabalho, falando o tempo inteiro, e isso a gente vê nos jornais da época, por exemplo. Na minha dissertação, inclusive, eu trago a manchete do aniversário de 116 anos da cidade, em que tem lá fotos da FIEP, tem uma foto bem grande da FIEP, porque simboliza justamente essa superioridade, né, de Campina Grande, que tem lá uma sede da FIEP aqui, e a FIEP representa justamente o setor fabril da cidade. Aí tem outra foto lá da feira da cidade com um monte de gente, né, para mostrar que Campina é uma cidade movimentada, com muita gente trabalhando e tal. Mostra o centro da cidade, grandes edifícios, para mostrar que a cidade é bem urbanizada. Mas em contrapartida a isso que o jornal vendia, esse discurso dessa cidade do crescimento, do desenvolvimento, da Campina Grande, a cidade do trabalho e etc., a gente estava vendo em contrapartida uma cidade que estava fechando indústrias. A gente vai ver um processo de favelização na cidade, de pessoas que estão ficando desempregadas, porque essas fábricas estão fechando, não só fecharam, como muitas delas sequer tiveram como pagar os direitos trabalhistas de vários desses trabalhadores, desses operários. Inclusive, muitos deles tentaram entrar na justiça, isso virou também manchete de jornal na época. E a gente também vai ver que as pessoas continuam vindo para Campina, lendo essas promessas, escutando essas promessas, né? Esse discurso em torno da cidade. E aí aquela coisa, a cidade, o setor fabril industrial começa a degradar, começa a decair, só que o discurso que é vendido sobre a cidade é como se tudo tivesse lindo, como se Campina Grande estivesse às mil maravilhas. E isso atrai as pessoas sem parar. Só que as pessoas chegam aqui e se deparam com uma realidade diferente. E aí, muitas pessoas desempregadas, que acabam tendo que se encaixar em subempregos, tendo que fazer aqueles bicos para conseguir alguma renda para poder sustentar suas famílias. Há não muito tempo atrás eu rebloguei, porque eu sou da época que a gente fala reblogar, uma imagem em minha conta pessoal do Instagram, na qual havia um rapaz em cima de uma bicicletinha do Itaú, com uma mochilinha do Uber Eats, iFood, blá 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 blá. Na legenda dessa imagem, eu escrevi uma reflexão sobre para onde estamos caminhando enquanto classe trabalhadora. Esse rapaz, que
trabalha como entregador de uma rede de aplicativo com a qual ele não tem vínculo empregatício, aluga uma bicicleta que não é dele, mas é uma ferramenta de trabalho que ele precisa para trabalhar, e entrega uma comida de um restaurante no qual ele não trabalha para uma pessoa que não o contratou. E ainda vai ter gente chamando ele de "Ô guerreiro, hein?". Eu não quero dizer que ele não é. Eu quero dizer que essa pessoa que está em condições de subemprego e precisa se submeter a uma dinâmica na qual ele não tem direito trabalhista, carteira de trabalho ou vínculo empregatício com ninguém, é uma vítima do nosso tempo e não um herói. E olha, motoristas por aplicativo fizeram um protesto hoje de manhã no centro de Campina Grande. Eles fazem reivindicações ao município, ao PROCON e também às empresas de aplicativo. Atualmente, estou atuando como motoboy por aplicativo e também não é um mercado tão fácil. Geralmente, os próprios aplicativos visam mais o lado do consumidor, enquanto a gente que está diretamente nas ruas é desvalorizado. Em contramão a aumento dos preços de combustíveis, mão de obra subindo, as tarifas só descem. E também é um mercado que se encontra muito saturado devido ao momento, o contexto atual da economia, o desemprego altíssimo. Muita gente está aderindo a esse tipo de trabalho informal e saturando cada vez mais o mercado. E eu sou trabalhadora do call center, uma grande empresa em Campina Grande, há quase 4 anos. Né? É minha terceira experiência como emprego, meu segundo emprego formal. E eu morava na cidade de Lagoa Seca, que é uma cidade vizinha, e agora eu moro em Campina Grande. Eu fiz a migração por conta que facilita a minha vida, que minha vida é aqui em Campinas. Eu sempre trabalhei e estudei aqui. Então aqui tudo fica mais fácil. Meu primeiro contato realmente foi com a empresa de telemarketing aqui de Campina Grande, que foi o primeiro contato que eu tive com emprego carteira assinada, né? Bom, para falar a verdade, né, eu planejo meu futuro aqui, em comparação à cidade que eu moro, né, que eu morava antes, que era Lagoa Seca, que é uma cidade menor. Apesar de Campinas ser uma cidade de interior, ainda é maior, né, do que a cidade de Lagoa Seca que eu morava. As oportunidades aqui, digamos que são maiores, né? Mas nem por isso quer dizer que seja fácil, né? Se você for comparar, né, assim, no meu caso, psicologia, eu tenho 2 alternativas de trabalho, né? Que seria a busca por prefeituras, fazer estabelecimento de algum contrato, algo do tipo, ou tentar justamente enveredar pelo caminho do ser autônomo, né? De buscar um consultório, algo desse tipo. Mas que eu acho assim que tem muito mais concorrentes, digamos, muito mais pessoas formadas do que o mercado ele pode dar suporte. Então, eu creio que mesmo com essa possibilidade, né, digamos, de ser autônoma, ainda vai haver a insegurança, ainda vai haver a dificuldade de me inserir nesse mercado. No mercado de trabalho foi a partir de um programa de Jovem Aprendiz. Estava lá de segunda a quinta-feira, foi na área de telemarketing. Segunda a quinta-feira e na sexta-feira a gente tinha um curso de capacitação da área. Com certeza, né? Principalmente porque a maioria do público que trabalha lá no call center, né, são pessoas jovens. E principalmente pessoas universitárias que buscam esse meio para complementar a renda, né, para ajudar nos estudos. Ou também, além de buscar, né, por conta da renda, também a questão dos horários, né, que por ser um horário flexível, por ser um horário de carga horária reduzida em comparação ao comércio, né, que não quer dizer menos trabalho, né, mas isso aí contribui muito para atrair. Tem algumas pessoas, assim, de idades, digamos, mais avançadas, né, terceira idade, mas é a minoria, a grande maioria busca lá. E acho que todo jovem que precisa trabalhar, quando pensa em emprego, pensa em buscar lá, principalmente por conta dos estudos. Minhas últimas experiências de trabalho foram primeiro no call center. Lá, sem apoio psicológico, eu acabei desenvolvendo transtorno
de ansiedade generalizada, diagnosticado por um psiquiatra. Eu fiquei entre a cruz e a espada, doente, mas sem poder pedir demissão. Recorri ao INSS e consegui 45 dias para me tratar, mas não foram suficientes. Daí meu segundo pedido foi negado e eu tive que voltar ao trabalho. E daí muita gente já sabia da minha situação, mas ainda sugaram até a última gota. Um monte de advertências vieram. Certo dia eu recebi uma suspensão. Então eu fui para casa, refleti e contei aos meus pais que eu não aguentava mais e pedi demissão, sem aviso prévio, apenas com meu salário e proporcional de férias. Eu fazia terapia com um plano de saúde, então eu tive que interromper. Depois de um tempo, quando finalmente eu consegui um estágio na minha área, comunicação social, acabei servindo apenas para alimentar redes sociais e produzir novos modelos de roupas esportivas, o que não tinha nada a ver com minha área. E eu acabei sendo demitido por não conseguir entregar isso, algo que eu não fazia a mínima ideia de como fazer. O Ministério Público do Trabalho investiga uma manifestação que pedia a reabertura do comércio lá em Campina Grande, no interior da Paraíba. Funcionários de lojas fizeram denúncias de que foram coagidos pelos patrões a sair de casa e participar do protesto. As imagens mostram funcionários ajoelhados em frente às lojas no centro de Campina Grande, com máscaras segurando cartazes. Os comerciantes diziam que queriam voltar a trabalhar porque estão parados desde o dia 23 de março. A manifestação aconteceu na segunda-feira e durou cerca de 2 horas. Eu acho que essa mudança, essa desvalorização do ensino superior está acontecendo a partir do momento em que tem muita gente formada, muita gente com curso superior e pouca oportunidade de trabalho em Campina, né, na cidade que a gente vive. Principalmente porque é uma cidade que dá suporte a outras cidades em volta ou cidades mais longe daqui da Paraíba, né? E tem como grande centro João Pessoa e Campina. Então, João Pessoa é mais distante para a gente, mas Campina é mais perto. Então, tem muita gente formada na área, tem muita gente com pós-graduação, mestrado, mas não tem um campo de trabalho para a gente atuar. E aí acaba sendo uma oportunidade para as empresas, né, que vão, de certa forma, valorizar, né, o público deles, né, vai buscar, não valorizar, mas, assim, vai deixar com maior qualidade o público deles, né, porque eles subentendem que a pessoa com ensino superior escreve, lê melhor, no mínimo, entende melhor, faz interpretações melhores, que é o que a gente precisa para resolver as demandas em call center, trabalhamos com problemas, né? E aí eles ficam com uma mão de obra mais qualificada, né, porém menos valorizada. Eu planejava fazer minha graduação e sempre tentei ser bolsista, participar do projeto, fiz durante 3 anos da minha graduação dos 4, né? Eu fui bolsista e no mestrado também, e a gente via uma perspectiva. Só que tudo isso acabou sendo minado. E se antes você pelo menos tinha na universidade, ainda como um plano de carreira profissional e intelectual, acadêmica, né? Mesmo que você não fosse absorvido pelo mercado de trabalho local, você ainda podia pensar, mas eu vou fazer também aqui um mestrado, ganho uma bolsa, consigo passar mais um tempo me sustentando, me especializo, fico melhor e talvez quando eu voltar para o mercado de trabalho eu seja absorvido de uma forma melhor. E ali, principalmente na função que eu exerço, a gente precisa ter muito jogo de cintura para lidar com diversas situações, lidar com muita demanda de uma vez só. E aí eu acho que se assemelha muito com a universidade, que a gente está na sala de aula, mas tem 1 milhão de coisas acontecendo por fora, então a gente precisa dar conta. Então, por fim, a gente acaba ficando sobrecarregado, né? O que acarreta, principalmente nos impactos psicológicos, que quando a gente vai viver, né? Tipo assim, digamos, no final de semana, que seria considerado um dia atípico da nossa rotina. A gente já está cansado,
Ou a gente fica com aquela preocupação excessiva voltada para que, meu Deus, segunda-feira eu tenho trabalho para entregar, esse tipo de coisa. E eu vejo que é uma coisa que acontece, essa sobrecarga acontece principalmente com as pessoas que trabalham e estudam lá. Poucas são as pessoas do meu convívio lá que não fazem as duas funções. Um estudante que sai de São João do Cariri, aqui no Cariri paraibano, e vai estudar arquitetura em Campina Grande. E aí ele se forma e volta para a cidade dele. Só que São João do Cariri não tem uma demanda quase nenhuma, quase nula para arquitetos. As pessoas constroem casas, por exemplo, lá contratam um pedreiro, alguns contratam ainda um engenheiro para fazer um projeto, mas é uma demanda muito curta, muito escassa para um nicho como esse. E aí ele vai tentar mais uma vez voltar para Campina. Afinal, ele se formou aqui, ele vai querer tentar então algo aqui. E assim, não é só deixar um currículo, é toda aquela expectativa que você tem, se vão lhe ligar, se estão vendo seu currículo, se ele faz parte do perfil deles, vamos dizer assim. E você fica muito na expectativa de receber essa ligação, é terrível. Não, eu sou aluno do curso de bacharel em Educação Física pela UFPB. Devido à correria do dia a dia, ficava difícil conciliar estudos e trabalho. Como eu trabalhava 8 horas por dia, o tempo que sobrava geralmente era para descanso ou resolver alguma pendência no dia a dia. Depois do meu primeiro emprego, que foi na empresa de telemarketing aqui de Campina Grande, aí eu comecei a imaginar, tipo, eu não quero isso para mim, eu tenho que fazer alguma coisa que realmente eu gosto, entendeu? Aí foi aí que eu comecei a pensar, vou começar a pesquisar aqui o que realmente eu gosto, o que eu gosto de fazer, para eu entrar na faculdade. Nunca fui de estudar, mas sempre eu, tipo, dava cara a tapa, sempre dava cara a tapa. Então foi tipo, Enem, até o dia que eu consegui tirar uma nota mediana para que eu pudesse entrar em uma faculdade particular aqui, né? Fiz Enem algumas vezes, nesse período que estava trabalhando, e nenhuma das vezes eu tive tempo de me dedicar aos estudos. Até o dia que eu disse, não, dessa vez vai. Fiz a prova e consegui entrar pelo Enem. Constantemente eles vão sendo jogados, né, catapultados nesse mercado de trabalho que não tem condição de absorvê-los. Absorve, evidentemente, alguns, dependendo da área de trabalho, vai absorver mais, em outros não, porque Campina Grande não conseguiu, não desenvolveu, e é de se esperar, de certa forma, toda a gama de nichos profissionais que as próprias universidades oferecem. Não tem como você se formar aqui, por exemplo, em engenharia de petróleo, achando que já vai sair com um emprego aqui em Campina Grande em engenharia de petróleo, porque aqui não tem uma zona de extração petrolífera, aqui não é uma região conhecida. No mais perto você vai encontrar, você vai lá para Mossoró, por exemplo. Aí sim você vai conseguir um emprego lá nessa área de conhecimento. Campina Grande ela precisa ter uma visibilidade maior em relação ao que pode ser oferecido, ao que o profissional da educomunicação pode oferecer, que são inúmeras para a cidade, entendeu? Então, tipo, tanto para a área jornalística, como é o que eles priorizam mais, né? Como também para a área educativa, entendeu? Então, assim, muitas escolas podem absorver um graduado de educomunicação, com certeza, dentro do ambiente escolar lá. Eu me chamo Rávila, curso História na UFCG, e estou na reta final do curso, né, penúltimo período. Nesses últimos períodos é que vem aquela maior preocupação. Será que vai ter vaga de emprego para mim? Será que me formando eu vou atuar na minha área? Logicamente que a gente pensa muito, né? Assim que vai escolher o curso, fazer algo que a gente gosta, todo mundo, afinal, quer trabalhar, atuar na área que gosta, né? Isso é uma preocupação desde o início. Mas quando a gente chega nesse finalzinho é que traz aquela preocupação, né? Aquele friozinho da barriga. Será que esses 5 anos que eu passei na graduação vai servir para eu conseguir uma vaga? Como é que vai ser? Então, eu tô me formando, tô na reta final, mas eu não tenho a total certeza se o mercado de trabalho de Campina Grande vai me absorver, se eu vou ter vaga assim que eu me formar. E isso é um pouco preocupante, né? Eu acho que se a gente for parar para pensar, comparar Campina Grande
com outras áreas voltadas para tecnologia, voltadas também para questão de exatas, enfim. Acredito que essas áreas são mais valorizadas, né? Tem uma empregabilidade maior. Quando a gente pensa na questão da educação, da questão de humanas, história em si, eu já percebo de outra maneira, né? Por outro viés, que a questão é realmente bem delicada em relação ao mercado de trabalho. O mercado aqui em Campinas a gente está engatinhando. A gente ainda está lutando muito pela classe para ter até uma presença mais, com um olhar mais clínico. Está dentro do BFCF, está dentro dos hospitais. Porque, apesar de ser um curso da área de saúde, a gente não é visto como área de saúde, está visto mais pela área de estética. Isso é tanto que tem essas academias populares, só que não tem ainda a implementação do profissional de educação física para orientar o pessoal do uso adequado dos equipamentos. Saem da rede pública de ensino, entendendo que nem todo mundo tem vocação para um curso superior, nem todo mundo tem vocação para a vida acadêmica. Algumas pessoas, até por questão de temperamento, são pessoas mais práticas, são pessoas que têm mais um perfil para um curso técnico, para capacitação técnica e para iniciar logo a carreira de forma mais rápida. E aí os cursos técnicos nas escolas, nas formações da rede privada aqui na cidade de Campina Grande, essas vagas vão ser compradas através da redução de impostos, especificamente do ISS. Uma pessoa que pensa dessa forma e não investe no ano que as pessoas que saiam já do ensino médio e vão para a faculdade, ele só quer que as pessoas fiquem embaixo. Ele não quer que as pessoas subam, entendeu? Quando você está investindo numa faculdade ou então no ensino superior para a população, simplesmente as pessoas começam a ver mais as coisas, eles começam a ter visão das coisas, e com isso também eles ganham mais. E pelo que eu vi, é isso que ele não quer. Ele só quer pessoas com ensino médio e pessoas com técnico, para que eles possam ficar só naquela margem, apenas. E que é complicado. Não precisa de vocação para entrar na faculdade. Eu acho que a forma do ensino que a gente tem até hoje é muito complicado, porque não abrange a todo mundo. Eu sempre fui uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de estudar. E estudar tradicionalmente, como eu estava vindo estudando, estava me consumindo bastante, porque me consome muito. Então, assim, só essa forma de a gente estudar parece que coloca todo mundo no curral só. Todo mundo aqui. E só uma pessoa vai se destacar, entendeu? E essa pessoa é a única que realmente vai entrar na faculdade, é uma pessoa que vai ter os estudos levados para frente, enquanto os outros só vai ser o quê? Empregados de grandes empresas aqui de Campina Grande. Eu acho que a partir de agora a gente tem que começar a colocar Campina Grande como cidade universitária, cidade do trabalho e rainha da Borborema, de fato no mapa da forma correta, que é valorizando a educação, valorizando o trabalho para todos e a multiplicidade também de trabalhos, e não apenas caminhar de acordo com as correntes, não focar tanto nessa ideia de modernizar e não prover o básico para a população. Quando eu olho para mim mesmo, eu enxergo um ótimo profissional. Eu tenho certeza que eu serei um excelente gestor da comunicação, porque eu me esforcei muito para isso, sabe? Eu dei tudo de mim, assim, tudo que eu podia dar em prol da minha formação, eu dei. E eu tenho certeza que eu serei um ótimo profissional. Mas eu espero que nada me faça
desperdiçar o meu potencial. Assim como Campina Grande se beneficiou de seus privilégios, né? De certa forma, meu privilégio também era geográfico, porque nesse processo de imigração de outras cidades para Campina Grande, minha família se reestrutura entre duas universidades, a rua onde eu nasci, cresci e permaneci até o 6º período de faculdade foi meu privilégio geográfico. Eu estava entre a UFCG e a UEPB. Eu vi os estudantes da Federal passando pelos portões rumo às suas aulas e eu pratiquei esportes graças ao projeto do curso de Educação Física da UEPB. Eu lembro que o curso de odontologia passava nas escolas ensinando a escovar os dentes e tal, e fio dental e flúor. Quando o clima pesava em casa, eram as praças e a biblioteca central da UFCG que me acolhiam. E tudo isso despertou minha vontade de ser quem eu sou hoje.